Shalom, queridos. Estamos juntos novamente aqui para estudarmos o livro de Hebreus. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo nessa manhã e que o Senhor possa estar abençoando a sua vida e a palavra dele possa estar cumprindo o propósito para o qual foi liberada sobre o teu coração, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Queridos, hoje entramos no capítulo 4 de Hebreus. Pai, muito obrigado por essa manhã, aonde agora podemos nos debruçar sobre Tua Palavra e dela aprender, dela nos alimentarmos, nela sermos estabelecidos, ó Deus, como edificação de Cristo, como morada de Deus. Que o Teu Espírito venha iluminar o nosso entendimento e abençoar as nossas vidas, e que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Olha que coisa interessante aqui você começar a perceber. Nesse texto de Hebreus, há uma citação explícita aqui do Salmo 95. Nessa parte, principalmente 95:11. Deixa eu pegar aqui para poder acompanhar com você. Salmo 95:11. A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vamos dar uma lida no Salmo todo para você entender. Você vai ver todo esse Salmo expresso aqui nesse capítulo. Vinde e cantemos ao Senhor e jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ao vinde adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Porque ele é nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, assim como na provação e como no dia da tentação no deserto. Quando os vossos pais me tentaram e me provaram, e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração, e não tem conhecimento dos meus caminhos. A quem jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Olha só, então há aqui um juramento do próprio Eterno que essas pessoas não entrariam no repouso, devido ao seu comportamento, devido à sua incredulidade. Então aqui foi pregada essa... Você pode perceber que a Bíblia, então, vamos usar a expressão aqui, ela é cheia de analogias. O contexto dos acontecimentos que estão na Taná, no Antigo Testamento, fazem alusão ao que está por vir, ao que irá acontecer. Isso é muito forte. Porque eles dizem, para eles também foram pregadas as boas novas. Quais eram as boas novas? As boas novas é que você estava fora e agora você vai poder entrar de novo. Entrar no descanso. Entrar no descanso do Senhor. Então, quando a gente pensa em entrar no descanso do Senhor, você fica pensando, nós vamos ir para o céu? É isso que está falando? Não.
Vamos lá para Gênesis capítulo 2, 2. Gênesis 2, 2. Você precisa entender a forma como nós devemos ler a Bíblia, não aleatoriamente. Eu posso simplesmente ler o texto aqui e deixar vocês, como diz a expressão, a ver navios. Sabe o que quer dizer a expressão a ver navios? É que você fica só olhando e não embarcou nele. Tá? Você fica a ver navios. Então, você deveria estar lá, indo junto, mas você ficou para trás. Havendo Deus acabado no dia 7º, Gênesis 2:2, a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, Deus descansou de toda a obra que fizera no dia 7º. E, talvez você não saiba, mas o homem foi feito no dia 6º. Em que ponto no dia 6º? No 6º dia? Na tarde. O homem foi criado na tarde do 6º dia. E aí Deus descansa. E o homem entra no descanso de Deus. E desfruta do descanso. E de toda árvore ele pode comer livremente. Não quero aprofundar aqui sobre isso, sobre o 7º dia. Mas você sabe que é o Shabat. E no Shabat ele desfrutou da presença de tudo aquilo que Deus tinha para ele. Só depois, então, ele começa um processo de trabalho. Você começa descansando no Senhor. E depois você faz o trabalho das suas mãos. Há pessoas que querem fazer o trabalho das suas mãos para depois descansar. Nunca entrarão no descanso. Então, esse texto aqui está nos mostrando que, desde o princípio em que Adão foi tirado do jardim, o desejo de Deus é que você volte para ele. Por isso ele criou o 7º dia, para que você desfrute dele, confiando nele, apontando para aquilo que é o prazer dele. O prazer de Deus é dar. Anota isso. E o seu prazer é receber. O prazer de Deus é dar. E o seu prazer é receber. Se alguém colocar aqui escrito, você será o único que eu conheço. Eu não gosto de ganhar nada, não quero receber nada. Porque é ante a sua criação. Você foi feito um ser para receber. Porque na criação, Deus já te colocou para receber dele, para ser provido dele, porque o Deus só é Senhor de quem ele provê. Anota essa frase também. Deus só é Senhor de quem ele provê. Agora, por que nós temos que aprender a dar? E Jesus diz que é melhor dar do que receber. Ele está falando da sua característica. Melhor é dar do que receber. Porque Deus é o doador. E nós somos os receptores. Mas para que tenhamos a vida de Deus, nós não podemos entrar num ponto de egoísmo de querer só receber de Deus, mas sem dar para alguém. Então, para expressar a vida de Deus que temos, nós também temos que ter prazer em dar. E isso se revela nos nossos filhos, nas pessoas que nós convivemos. Você está entendendo isso? Você precisa doar para os seus filhos, você precisa dar com prazer. E os seus filhos vão mostrar o tempo de dependência que eles têm, aonde eles confiam totalmente em você. E você é o provedor. Você é o Senhor. Por isso que o diabo destrói as famílias, porque os pais não são mais senhores na sua casa. Os filhos se tornaram senhores de muita gente. São os reizinhos na casa. Mas reis malignos. Porque todo filho que não se submete à autoridade dos pais vai morrer cedo.
E se você não ensinou essa autoridade, não mostrou essa autoridade, você é que está matando seus filhos. Se os seus filhos dominam sua casa, você é um mau pai. Você não é sacerdote. Se os filhos não te respeitam, se eles não obedecem, você é um mau pai. E Yeshua não é o centro. A Torá não está no seu coração. A sua casa carece da palavra e da vida de Deus. Vamos voltar aqui para mim não sair fora. Vamos ficar só até aqui. Deuteronômio 6. Shema Israel. Então precisamos ter essa percepção. Agora, voltando aqui para o nosso texto, e não saímos do contexto do Shabat, do descanso, foi pregado um descanso para o povo, mas ele não creu. Foi tirado com mão poderosa do cativeiro. Olha tudo isso. Eu estou escrevendo um livro sobre as festas bíblicas, apesar que já tem um com um calendário explicando cada uma delas. Eu vou escrever um falando do contexto dos tempos, né, que Deus rege através dela. E você vai entender que a Páscoa, você é tirado de um cativeiro, em Pêssah, com mão forte, pelo sangue do Cordeiro. A morte pula por cima, Passover em inglês, Pêssah. E aí você entra em Matzot, que é os pães sem fermento. Aí você vai para primícias, que o Matzot é a parte da tua redenção, da tua santificação. Aí você vai a primícias, que identifica com Cristo, que é a primícia dos que dormem. Se as primícias são santas, toda a massa o é. Então a santidade te leva a ser uma primícia. E sendo uma primícia, então tudo se torna santo. Aí nós já vamos entrar na contagem de Homer. Na contagem de Homer, aí você vai saber o preço da santificação e a continuidade da vida, até que venha o jubileu, 49 dias, e aí no 15º, que é Pentecostes, Shavuot, a Torá entra no seu coração, e agora, assim como Pêssah te tirou do Egito, Shavuot te tira o Egito de você, e você nunca mais tem vida do Egito, porque para que a palavra, a Torá, entre no seu coração, é necessário que ele esteja pronto para receber, sem nenhum resquício do Egito. Olha o poder das festas. Olha o poder das festas bíblicas. E o Senhor está nos ensinando. E aí, quando a palavra é recebida no coração, escuta isso. Aí Deus diz para eles, agora vocês vão entrar no meu descanso. Olha o processo de libertação e entrada no descanso. Isso aqui é libertação, queridos. Isso aqui é libertação. É isso que eu quero que você aprenda, é isso que eu quero que você esteja comigo. Você ainda não faz parte da igreja online, deveria estar comigo já aqui. Você deveria investir toda a sua vida para aprender o que eu estou te ensinando aqui. E aí, com a Torá no seu coração, você está pronto para ser usado e ousado. Porque quando vem a Torá, não podemos pensar no Sinai, nós temos que pensar aquilo que chamamos de Pentecostes em Atos 2. Porque veio a linguagem restaurada, que foi perdida em Babel, que foi confundida em Babel, por causa da unidade errada. Agora vem a linguagem correta. E nessa linguagem correta que se evidencia que é a linguagem do céu, línguas de fogo, purificando a fala, manifestando a linguagem de Deus. Pedro prega um discurso para 16 nações falando em línguas. Eu sei que você imagina e foi ensinado na teologia outra coisa, mas como que um homem pregando um discurso para 16 nações, sem tecnologia de interpretação simultânea, tradução simultânea, sem ponto no ouvido das pessoas que estavam ouvindo, todos entenderam na sua própria língua? É porque naquele momento o Senhor manifestou poder e 3.000 almas se convertem.
Isso que só contavam homens. Está vendo isso? E aí, quando isso acontece, essa Torá no coração, vamos voltar para a Torá lá, né, no Sinai. Aí Deus diz, agora vocês vão ir para o meu descanso. Vocês vão entrar na terra prometida. Mas por que eles não entraram? Por causa da incredulidade. Porque eles não receberam a Torá. Aí tu vai dizer assim, ó, Jesus não gostava do judeu, porque ele disse, veio para os seus, mas os seus não receberam. Então ele veio para os judeus e os judeus não receberam. E daí ele veio para nós, daí nós somos os bonzinhos, que entramos no lugar de Israel. Mentira. Porque a Torá veio para os seus, e eles não quiseram ouvir, disseram, Moisés, vai lá. Morada tem a música, né? Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba no meu lugar. Eles temeram e quiseram alguém que o representasse, e não quiseram receber. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aí? Está escutando aí? E aí eles não receberam a Torá. E não receberam por quê? Porque não creram. E na hora que eles iam entrar no descanso, o que aconteceu? Duvidaram. Duvidaram. E aí ficaram rodando no deserto. 40 anos, pelos 40 dias que eles ficaram. 40 dias ficaram espiando a terra, 40 anos rodaram no deserto. E depois Jesus vem e fica 40 dias no deserto, para redimir os 40 anos. E restaurar os 40 dias, que prepara você para o descanso. Eu sei que tu não vai encontrar isso em livro de teologia. Não vai encontrar isso em Bíblia com comentário. Não vai encontrar isso em lugar nenhum. Porque isso é revelação do Eterno. É a Torá no coração. É isso que você precisa aprender. Então, o que acontece? Foi desde o princípio. Para que você entre no descanso. Para que você volte para o Éden. E o Shabat é um portal que se abre para o Éden. Para que você experimente agora aquilo que está por vir. Por isso, todo aquele que não entende o Shabat não sabe o que está para receber. Aquele que não consegue descansar no Senhor, no Shabat, ele não consegue compreender a dimensão de entrega que é necessária. Shabat não tem nada a ver com o que a Igreja Adventista fala, com todo o amor que tenho pelos irmãos de lá. Não tem nada a ver com o que o judaísmo ensina, com todo o amor que eu tenho pelo povo judeu. Shabat é Yeshua revelado. A porta que nos faz entrar nele e desfrutar dele. Pastor, o que pode fazer no Shabat e o que não pode fazer? Não precisamos de listas. Nós precisamos descansar nele. É claro que algumas coisas é óbvio que nós não podemos fazer. Porque tudo aquilo que tira o teu descanso, você não está descansando. Fazer compras, pagar contas, se preocupar, planejamento financeiro, até mesmo exercício físico, corridas, mesmo que sejam caminhadas que vão tirar suor de você. No Shabat nós não suamos. Porque nós descansamos da obra. Confiamos nele, que ele vai suprir. Ah, não pode fazer comida no Shabat, pastor? Queridos, não se jejua no Shabat.
se celebra. Eu conto os dias, porque o Shabat é o momento que nós sentamos. Desfrute, é descanso. Porque vai me mostrar o que vai acontecer comigo, muito em breve, e com você, nas bodas do Cordeiro. E não só nas bodas, estaremos para sempre com ele. Aleluia. Verso 4. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no dia 7º. Esse certo lugar é Gênesis 2:2 que nós já lemos. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. É o Salmo 95:11 que nós já lemos. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Viu? Está falando aqui do povo de Israel lá atrás. Determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Isso está falando lá do Salmo 95:7, que nós já lemos. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Então Josué, mesmo que entrou na terra prometida, não deu descanso para eles. Porque Davi mais tarde vai dizer que tem que entrar no repouso. Então a simbologia de entrar na terra prometida estava apontando para que viria para nós em Yeshua. Por isso que Davi vai falar mais tarde. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Aqui as pessoas não conseguem perceber, eu vou dar um comentário para vocês. A observância de um Shabat, o grego Shabatismos, é usado apenas aqui no Novo Testamento. Na Septuaginta, a palavra grega relacionada, Shabbatzen, foi cunhada para traduzir o verbo hebraico Shabbat, nas situações em que ele significa observar o Shabat. A tradução mais comum, resta um descanso do Shabat. Minimiza o aspecto da observância e faz com que o papel do povo de Deus seja inteiramente passivo. Os cristãos muitas vezes entendem que o Novo Testamento não requer do povo de Deus que observe o Shabat. Ainda declaram que o domingo substitui o sábado como dia de culto. No entanto, esta passagem, em particular, o verso 9, demonstram que a observância do Shabat é esperada dos crentes. A partir de Colossenses 2, 16 e 17, anota aí, Colossenses 2, 16 e 17, onde é dito que o Shabat era uma sombra das coisas que viriam, porém que a substância vem do Messias, não está desprezando o Shabat, está explicando o que eu acabei de explicar. O Shabat do passado era uma sombra, a realidade é Cristo. Não precisamos mais do Shabat, porque isso era sombra. Querido, sombra. Sombra, sabe o que acontece? Não sei se dá para mostrar aqui. Aqui aparece na minha mesa, mas não aparece para você. Eu estou botando a mão em cima da minha Bíblia, parece uma sombra. Eu vou me dar o trabalho de mostrar uma sombra para você, talvez você não saiba o que é sombra. Vamos ver se vai aparecer aqui. Tá aqui. Tá vendo ali, ó? Deixa eu botar de outra forma. Ó, a sombra da minha mão. Vamos se dar o trabalho aqui de fazer bem didático. Olha lá. Cadê Jesus? Aqui, ó. A sombra mostra que algo está se aproximando, não que ela anula o que está acontecendo. A letargia, não sei se a letargia é a palavra correta, mas vou chamar de ignorância mesmo da igreja, faz dizer que era sombra, foi anulado. Querido, quem chega primeiro aqui no lugar? Minha mão ou a sombra? O que está chegando primeiro? A sombra, queridos. A sombra está mostrando que algo está chegando. Mas a realidade não é a sombra. Até na filosofia, platonismo diz que esse mundo é uma sombra da realidade. Isso que nós não somos platonistas. Quer dizer, eu não sou. A maioria da igreja é. A maioria dos teólogos são platonistas. Então fala que uma sombra é algo que está por chegar. Então não está querendo dizer que anulou. Uma sombra não pode anular. A sombra, essa é sombra, anulou.
Não, queridos, a sombra só está evidenciando algo que vai chegar. A sombra chega primeiro. Ah, mas depende, se o sol está na... Não, queridos, para aí. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se a luz está na frente, meu Deus, isso eu não sei se o pessoal estuda, o que passa na cabeça. Ó, se eu sou a luz, eu estou na frente da luz, que eu estou chegando. Quem era a luz? Deus é a luz, e nele não há treva alguma. Quem é Yeshua? A encarnação da luz que está vindo. A sombra está para chegar. Está chegando alguém. O Filho do Homem está chegando aqui, a sombra está vindo para manifestar o que é a realidade depois. Enquanto isso, no Antigo Testamento, eu só via a sombra daquele que estava chegando para encarnar e mudar a história. Ah, que tem hora que não dá para ter paciência mais. Começa, a ignorância cansa. É por isso que o povo perece. Onde é dito que o Shabat era uma sombra das coisas que viriam, porém a substância vem do Messias. Aprendemos que a essência da observância do Shabat para os crentes não se trata de seguir os detalhes das regras estabelecidas pela Halachá com relação ao que pode ou não pode ser feito no sétimo dia da semana. Antes, conforme explica o verso 10, a observância do Shabat esperada do povo de Deus consiste em se descansar das suas próprias obras, como Deus fez com ele, com as dele. Se descansar das suas próprias obras, como Deus fez da dele. Isso é o Shabat. Para de querer fazer outra coisa. Descansar. Ah, mas eu não canso, não preciso descansar. Descansa, querido, descansa nele. Passa tempo com a tua família. Faça as refeições. Eu gosto de fazer o Kiddush, que são as orações. Amo fazer isso. Porque cada refeição no Shabat anula um ataque de 2 tronos da semana. Como assim? Você vai ver hoje no Café com o Pastor. O jantar de sexta-feira anula os tronos de domingo e segunda-feira. Na nossa língua aqui, né? Domingo e segunda-feira. O café do sábado anula o trono de terça e quarta. O almoço de sábado anula o trono de quinta e sexta. Todos os efeitos são... Meu Deus. Eu vou escrever mais um livro. Meu Jesus. Todos os efeitos dos tronos são quebrados nas refeições. Porque Yeshua diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem é o teu Shabat? Onde nós entramos? Em Yeshua. E o altar da mesa que você tem que fazer, você come. Meu Deus, que coisa linda isso. Tem que anotar isso aí. Isso aqui está vindo agora, queridos. Obrigado, Espírito Santo. Cada refeição do Shabat, na sexta, no café da manhã, coma o pão e beba do suco de uva. Porque você está se alimentando de Cristo. E curando a sua casa. E anulando os tronos da semana. O Shabat você se alimenta de Cristo. E você vive mais uma semana por ele. No próximo Shabat você rompe o ciclo de Cronos que te aprisiona. E você entra de novo no Senhor. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Consiste de se confiar e de ser fiel a Deus. Apesar das obras específicas que os leitores dessa carta deveriam descansar, serem do sacrifício de animais, aqui está falando de descansar do sacrifício de animais, em específico, porque eles não precisavam mais fazer sacrifícios, descansem dessas obras. Porque agora Yeshua é a realidade.
Não precisa mais do sangue. Ele é a oferta pelo pecado. Por implicação, todo esforço pessoal do qual se dependa do próprio empenho em vez de se confiar em Deus deve ser evitado. Tudo que depende do seu empenho em vez de confiar em Deus deve ser evitado. E quanto a esse aspecto, o autor está defendendo o mesmo ponto que Paulo, em Romanos, para ver, né? Paulo, o nome dele é Shaul, né? Eu tinha que saber os nomes hebraicos desse povo. Yehoshua, Josué. Então, Paulo fala em Romanos 3:19 a 4:25. Anota aí, Romanos 3:19 a 4:25. Então, o 9 está falando desse descanso, queridos. E aí, Mateus 11:28 a 30 também está falando a respeito de vir a mim, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Descansar em Yeshua. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Então, quem entra no repouso, descansa como Deus descansou. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Crente, aprenda. Está escrito aqui, olha o 11. Procure, pois, igreja, entrar naquele repouso. Yeshua esteja em Cristo, no Shabat dele. Ah, não, mas não é que é para estar em Cristo. Tá bom, querido, então fique em Cristo na tua imaginação. Para que o texto todo está falando do Shabat, né? Mas para o crente está falando só de estar em Cristo, mas o crente nem sabe o que é estar em Cristo, né? Ele pensa que está em Cristo e ter levantado a mãozinha para cima e dizer obrigado, Jesus, aceito você. Como eu detesto essa expressão, e fala, detesto essa expressão. Aceita Jesus, meu irmão. Ah, para aí. Quem é você para aceitar ou não aceitar? Quem precisa ser aceito é você. Aceita Jesus, irmão. Eu quero fazer um apelo. Quem quer aceitar Jesus nessa noite? Eu critico, mas eu já fiz muito tempo isso, porque eu fui ensinado assim. Ignorante. Aceita Jesus. Ah, meu irmão. Quando o Espírito Santo vem, tu não precisa fazer apelo. Ele arrebenta o coração. E quem pode resistir ao Espírito Santo de Deus? Sabe o que aconteceu? Pedro pregou, agora aprenda a igreja. Pedro pregou no poder do Espírito Santo em Atos capítulo 2. E ele não disse em nenhum momento, agora quem quer aceitar Jesus aqui? Atos 2:37. Aprenda. Leia Atos 2 todo, agora 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens irmãos? Tu quer aceitar Jesus? Querido, quem tem que aceitar é ele, que você é ele. Compungiu-lhe o coração. Que faremos, irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito de vós, vossos filhos e todos os que estão longe, tantos quantos Deus o Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações.
E toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Meu Deus. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Estou no verso 11 do capítulo 4. Para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Só esse versículo eu nem vou me deter nele, porque aqui dá mais 1 hora de explicação. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de prestar conta. O outro texto vai dizer de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, e retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Queridos, vencemos esse capítulo. Amanhã estamos de novo aí juntos para estudar mais a palavra de Deus. Palavra poderosa do Senhor. Eu não sou o dono da verdade, não sou o dono da razão. Eu sou uma pessoa como você, que se debruça toda manhã em cima da palavra de Deus para receber dele. E sou nutrido por essa palavra poderosa. E compartilho com você do banquete que recebo. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra, por esse momento, pela vida dos meus irmãos. Que sejamos edificados e que essa palavra gere o efeito e o resultado, o qual o Senhor designou para esse dia. Eu te agradeço, Espírito Santo, por tudo. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Amém, queridos. Obrigado por estar junto aqui. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom.